Boa noite a todos. Hoje, dia 26 de setembro de 2024, eu fiquei uma semana aí sem fazer live e essa semana é a segunda live. E hoje eu vou falar sobre o primeiro princípio da ciência de ficar rico. É baseado da onde que eu estudei e preparei a live, é do livro da ciência de ficar rico, do Alison de Wattons. Então, é um livro de cabeceira minha que realmente ele dá os princípios e eu, antes de falar de princípio, do primeiro princípio da ciência para ficar rico, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o que é princípio. Princípio é uma preposição fundamental sobre algo, é uma verdade cuidadosamente construída que se substancia sozinha. Então, é algo que se sustenta sozinho. Ela é algo que, tipo, a lei da gravidade. Ninguém discute a gravidade. Se eu subir numa árvore e pular, com certeza, se eu não tiver nenhum tipo de equipamento, eu vou cair. Então, princípio. Boa noite, Heloísa. Bem-vinda. Então, o princípio é essa preposição fundamental sobre algo que é uma verdade, que foi já cuidadosamente construída. Boa noite, Lucas. Então, que é essa verdade que se sustenta sozinha, né? Então, o princípio da ciência para ficar rico, ela tem os seus princípios e é sustentada através desses princípios. Então, por isso que eu achei importante, em vez de sair direto falando sobre o primeiro princípio da ciência para ficar rico, eu me questionei, o que é princípio? Então, o princípio é essa preposição de algo que por si só ela se sustenta e é uma verdade. E daí um exemplo é a lei da gravidade. Se eu subo num prédio, se eu subo numa árvore e pulo sem nenhum tipo de equipamento, é claro que eu vou cair. E a ciência para ficar rico, ela tem os seus princípios, que se eu seguir religiosamente eles, eu vou ficar rico. Boa noite, seu Adel, bem-vindo. Boa noite, Maria Luísa, bem-vindo, bem-vinda. Então, e o primeiro princípio que nós temos da ciência para ficar rico é o princípio de pensar. E daí surgiu uma outra, quando eu estava estudando e preparando essa live, surgiu um outro questionamento que eu me fiz. Eu vou falar sobre substância informe. O que é substância informe? Daí eu me questionei e eu também fui pesquisar isso aí. E substância informe, eu pesquisei e daí ela chama algo na Bíblia. Para quem tem fé superior, fé em alguma coisa, em Deus, a substância informe, ela já está descrita também na Bíblia. E o que ela pega e aonde que ela está na Bíblia?
E o que ela diz sobre a substância informe? Ela se encontra nos Salmos 139, versículo 16, quando fala sobre a substância informe. Diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, substância informe, que eu vou tratar aqui, todas as coisas elas são feitas através da substância informe. Então, a substância informe ela já se encontra na Bíblia, lá nos Salmos 139, versículo 16, que ele diz que essa substância ela é antes de eu criar qualquer coisa. Então, como a ciência para ficar rico, ela tem esse princípio, que é o primeiro princípio, é o pensamento, que ele, se pensado de determinada maneira, ele vai nos trazer toda a riqueza que nós queremos através da substância informe. Ou seja, a matéria, quando antes de nós querermos algo, primeiro pensamento que nos vem é sobre algo. E nós devemos criar isso através da substância informe. Então, é uma substância original que é capaz de criar todas as coisas que existem no mundo. Então, todos os processos e todas as formas que tem na natureza, elas são criadas através dessa substância original. Só que essa massa informe, ela adquire a forma que os nossos pensamentos quiserem. Ou seja, se eu acabo pensando em algo, eu tenho que ter essa fé e acreditar que eu vou criar essa ideia. Então, é uma ideia de algo que eu desejo. Então, a ideia principal é que tudo está em movimento. E a massa e o universo, realmente o universo é algo que está sempre em movimento. Nada no universo está parado. Tanto é que nós temos o dia e a noite. E as estações do ano em consequência. Tudo está em movimento. Todos os planetas se encontram em movimento. Da mesma forma que essa substância. Então, quando eu quero construir algo, o primeiro algo que vem é eu criar na minha mente aquilo que eu desejo. Eu crio essa forma e posterior eu exponho para a realidade. Através do quê? Através de ações práticas. Então, se eu quero construir uma casa, eu primeiro penso, planejo quais materiais vou usar, qual o pedreiro que eu vou contratar para construir essa casa. Então, tudo é criado antes nessa substância informe. E o resultado final é que eu vou ter depois. Então, eu não crio primeiro a casa e a casa pega e se materializa ali na frente. Não. Eu vou criando o passo a passo e vai aparecendo o que eu vou precisando para construir a casa. Então, nenhum pensamento
que está impresso na substância, ela é criada sem eu antes ter pensado na forma que vai ser essa casa. Eu primeiro vou construir através do meu pensamento e através de desenhos a forma que essa casa vai ter. E tudo é assim. Por exemplo, uma semente. Quando eu vou plantar, por exemplo, eu quero fazer um cultivo de melancias. Algo já está naquela semente que eu vou plantar e a essência está ali. Se eu plantar melancia, eu vou colher melancia. Se eu pegar e plantar uma muda de laranjeira, bergamoteira, o que vai dar? Laranja ou bergamota. É a mesma coisa. Se eu plantar uma semente de carvalho, qual a árvore que vai dar? Um carvalho. Se eu plantar uma semente de romã, a muda de romã, o que eu terei? Uma muda de romã. Mas primeiro eu penso no que eu quero, depois eu planto. E a essência já se encontra ali. Um pé de laranjeira ou um pé de bergamoteira, não pensa, eu vou produzir limão. Nós, o ser humano, é que divaga da ideia original que o Criador nos deu. Que a nossa essência é ser luz e fazer tudo de forma perfeita e ter um corpo perfeito. Mas o que acontece conosco? Nós ficamos pensando em algo diferente e não vamos ter aquilo que nós desejamos. Se eu desejo riqueza, eu não posso pensar o contrário de riqueza. Por quê? Se eu pensar o contrário, se eu pensar na escassez, na pobreza, eu terei isso aí. Eu vejo que a grande maioria das pessoas começam a pensar nas dificuldades que tem sobre ter dinheiro. Bem-vindo, Daiane. Então, a grande maioria das pessoas hoje, elas têm uma dificuldade tremenda de fixar o pensamento naquilo que realmente elas querem para a vida delas. E o pensar é criar nessa substância informe tudo aquilo que eu desejo. Se eu desejo prosperidade, se eu desejo ser um excelente palestrante ou um excelente engenheiro, um excelente médico, eu vou ter que passar pelo caminho até eu me tornar aquilo que eu desejo. E isso vai aparecer no caminho outro tipo de pensamento. Mas se eu fixar que eu vou ser um dos melhores palestrantes do país, com certeza eu vou me tornar. Mas a minha dedicação, ela vai ter que ser exclusiva para me tornar aquilo que eu desejo ser. Qualquer coisa que eu queira me tornar, eu vou ter o período. É a mesma coisa que a semente ou a laranjeira que eu plantar a muda, ela não vai me dar imediatamente os frutos. Eu vou passar por um ciclo. E assim é com tudo na nossa vida. Eu quero ser um bom terapeuta ou eu quero ser um bom palestrante, eu tenho um período que eu vou me transformando naquilo que eu desejo. E eu não posso ter pensamentos contrários daquilo, porque senão eu estou criando na substância amorfa
ou informe essa situação de dúvida, e quando eu tiver pensamentos diferentes daquilo que eu tenho, com certeza o que vai prevalecer? Vai prevalecer a dúvida. Por quê? Porque eu não tenho a fé suficiente naquilo que eu desejo. Exemplo que eu falei é a muda de laranjeira. Se eu plantar uma semente, uma muda de laranjeira, ela vai me dar laranja. Se eu plantar a semente de melancia, ela vai me dar melancia. Por conta e ela não vai mudar a essência. Nós, o ser humano, que cria através do pensamento aquilo que ele não deseja. Por quê? Porque ele não cria e não fica martelando o que realmente ele deseja para a vida dele. Quando eu fixo na minha mente aquilo que eu realmente quero, com certeza eu vou ter exatamente aquilo que eu desejo. Às vezes as pessoas, porque o ser humano ele não tem doença alguma. A doença é criada onde? Na mente das pessoas. E daí depois se manifesta onde? No corpo. E daí às vezes as pessoas questionam, mas eu não quis a doença. Não quis, mas pensou. Porque o ser humano, a sua essência, é pureza. Então, como eu sempre questiono as pessoas, quando ela diz, eu tenho tal coisa, tá? Cria uma frase e diz o que tu quer na essência. Quando tu quer duas coisas e entra na dúvida, vai ter aquilo que eu não desejo. Então, a forma com que eu penso, eu crio a abundância ou eu crio a escassez. Se eu creio que a natureza ela é tudo abundante, tudo próspera, eu terei a prosperidade. Agora, quando eu crio a escassez, eu não tenho. O grande Criador, Deus, quando criou as coisas, ele usou sempre a mesma substância informe. Porque é ela que cria e é nela que nós criamos. Nós, os homens, a gente cria na nossa mente várias coisas que nós não queremos. Por que é tão fácil eu saber o que eu não quero e eu não sei o que eu realmente quero? Então, o pensamento na substância pensante, ele é capaz de criar aquilo que é original. E eu vou me permitir dizer exatamente com as palavras que está no livro da Ciência para Ficar Rico, do Wallace de Wattles, o que ele fala sobre essa substância pensante. Existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e imprimir esse pensamento na substância informe. Pode fazer com que seja criado aquilo que pensou. Como eu falei, quando eu penso em prosperidade, eu vejo que o universo é abundante. Agora, quando eu penso em escassez, eu vou colher aquilo que eu mais penso. Então, a ciência para ficar rico, eu tenho que
me dedicar exclusivamente e seguir essa lei e não pensar em nada contrário a esse pensamento que eu quero. Porque quando eu quero algo, eu tenho que viver aquilo, eu tenho que pensar aquilo o tempo todo. Então, a maioria das pessoas age querendo direto um resultado a respeito de qualquer coisa. Então, o pensar é algo que a maioria das pessoas, todos nós, não podemos passar sem pensar. Todo mundo pensa. Só que será que realmente pensa naquilo que realmente quer? Eu percebo que várias pessoas têm talentos incríveis, só que elas não aproveitam esses talentos, esses dons que Deus deu a eles. Por quê? Vivem pensando o que não querem. E se mudasse de atitude e realmente pensasse naquilo que realmente quer? Então, outro destaque que eu quero até ler, que está no livro, é o seguinte: todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, independente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. Boa noite, Márcia e Milton. Bem-vindos. Então, o pensar de verdade é algo trabalhoso. É pensar naquilo que eu realmente quero e desejo. Como eu falei, eu quero me tornar o melhor palestrante. Mas isso exige sacrifício. Exige eu me preparar para ser um dos melhores palestrantes do país. Não vai ser num estralar de dedos que eu me tornarei o melhor palestrante. Vai ser muitas vezes errando, mas eu não posso pensar em algo diferente. Bem-vindo, Jaime. Porque quando eu quero algo, eu tenho que persistir naquilo que eu realmente desejo. E pensar que eu vou me tornar o melhor. Mas para isso exige muita dedicação e muito esforço. E eu não posso pensar outra coisa. Eu só posso pensar o que eu realmente quero. E eu vou me tornar o melhor palestrante do país, um dos melhores palestrantes do país. E isso exige estudo e exige que eu pratique bastante. Porque nada é a mesma coisa que a semente. Se eu plantar a semente hoje e tiver muita ansiedade e amanhã já ir lá mexer na semente ou no pé de laranjeira que eu plantei, é claro que eu não vou ter o resultado, porque eu estou antecipando. Então, se eu quero me tornar rico, quais as ações que eu preciso pensar para fazer para me tornar rico? E o primeiro princípio é esse, o princípio do pensamento. Eu não posso pensar nas dificuldades, e eu vejo que a maioria das pessoas
só fica pensando na escassez, que não tem. Tem, porque se eu perceber um pé de árvore, um pé de bergamoteira, um pé de laranja, bem-vindo, Edson, um pé de laranjeira, ele não diz, eu vou só dar 5 ou 6 laranjas e não vou dar mais. Não, ele dá o máximo que ele puder dar. E nós devemos pensar que o universo, ele é abundante. E tudo aquilo que eu quero, eu vou me tornar. E nesse livro, o Watson, ele fala exatamente isso, que quando eu quero, eu devo impregnar na minha mente só aquilo que eu quero e não restar dúvidas para nada. Então, o pensar é isso aí. Vou me tornar aquilo que eu realmente desejo. Algo que ele fala também, e eu vou me permitir ler aqui, é que ele diz o seguinte: existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original penetra, preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e imprimir esse pensamento na substância informe. Pode fazer com que seja criado aquilo que pensou. Então, se eu quero me tornar algo, eu tenho que ter esse pensamento 24 horas por dia. Então, o meu desejo é esse. Quero me tornar tal coisa? As pessoas querem um monte de coisa, mas elas realmente pensam o tempo todo aquilo que desejam. Se eu quero prosperar, eu devo pensar o tempo todo aquilo que eu estou desejando. E não posso ficar nessa dúvida. Eu quero algo, mas eu quero outra coisa. Será que eu vou conseguir ser? Se ficar na dúvida, certeza absoluta que eu não vou conseguir aquilo que eu desejo. Então, esse primeiro pensamento, esse primeiro princípio é o princípio do pensamento. Como é que está o pensamento de vocês? Ele realmente está focado naquilo que se deseja ou ele está focado naquilo que eu não desejo? A saúde, eu sempre brinco com a saúde. A saúde, eu vou ter ela se eu pensar e focar que o meu corpo é saudável, porque a minha essência, ela é saudável, ela não tem doença alguma. Então, quando eu desejo algo, eu tenho que pensar 24 horas e agradecer a saúde que eu tenho, porque eu coloco na substância informe aquilo que eu desejo. E quando eu estou com um pensamento que não é o de acordo com aquilo que eu realmente quero, eu tenho que criar um outro pensamento de forma positiva. Então, o primeiro princípio da ciência para ficar rico é o princípio do pensamento. E eu devo pensar, então, 24 horas naquilo que eu realmente desejo e naquilo que eu devo me tornar. E eu devo me ver fazendo aquilo que eu realmente quero. E praticar, né? Fazer realmente. Porque senão eu não consigo.
Então, quem quiser saber mais de como é que se faz na prática, entre em contato comigo que eu darei mais dicas. Hoje ficou exatamente no horário da meia hora, deu 30 minutos até agora. Uma gratidão a todos os que participaram, apenas que vocês não interagiram escrevendo, fazendo perguntas, porque é interessante que vocês façam perguntas ou questionamentos sobre esses princípios. Agora, na próxima segunda, eu volto para o horário normal da segunda-feira, às 20 horas, e na próxima segunda já vai ser amplie a sua vida. Eu vou seguindo a questão como está no livro A Ciência para Ficar Rico. Bem-vindo, Rogério. Então, na próxima live, vai ser Amplie Sua Vida. Eu vou falar algo a respeito disso e vai continuar como sendo os princípios da ciência para ficar rico. Por quê? Quando eu quero algo, eu tenho que primeiro internalizar no meu pensamento e nas minhas ações aquilo que eu realmente desejo. Obrigado aí, Edson. Então, eu penso em ser um excelente palestrante e levar, através do meu conhecimento, luz e clareza, que todas as pessoas têm essa possibilidade de vencer na vida, mas pensando realmente de verdade, não só falando aquilo que o noticiário ou a mídia transmite, porque o pensar de verdade é tu criar a tua realidade daquilo que tu deseja, é tu criar o teu espaço para fazer o que realmente precisa ser feito. E a maioria de nós não tem essa certeza, eles ficam na dúvida sobre fazer ou não fazer. Então, gratidão a todos aí que participaram, um bom restinho de semana, que hoje já é quinta, amanhã já é sexta-feira, então até a próxima semana é na segunda. Valeu, um abraço a todos.